Fala aí galera, eu sou o Tei, sim, eu sou apenas uma pessoa sonhadora. Eu sonho com um dia em que coisas melhores acontecerão. Eu sonho com um dia em que nós poderemos finalmente mexer a rola sem piscar o cu. Esse é um dos meus sonhos. E além disso, eu acredito, eu sonho que a Konami realmente tem um plano estrutural. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre questões exatamente assim, estruturais do jogo. Nós tivemos ultimamente no TCG duas banlists que você pode questionar que a mudança da banlist não mudou os decks do topo do jogo. Basicamente o Snake Eye, que estava no topo do jogo e ele continuou por lá. O hit inconsistência geralmente é o primeiro hit que deveria ter rolado lá em maio, e aí a banlist seguinte, que seria essa, deveria tirar o Snake Eye do jogo, ignorando o fato Azamina, por exemplo. Como aconteceu no ACG. Tudo bem que eles passaram listas sem banlistas lançadas sem mexer realmente, realisticamente no Snake Eye. E até que eventualmente eles deram hits em consistência, o que significa que agora a próxima lista tem que ser uma lista mais severa. Mas isso não rolou por aqui, e isso pode deixar você frustrado com relação ao que acontece na banlist. O ponto é, se você quer olhar de algum prisma e ver o copo meio cheio, nós podemos tentar identificar hits estruturais que a Konami lançou, que eu já comentei sobre aqui em cima. Eles mexeram ali em cartas que tem um design de negação, né? A última banlist baniu o Barone do jogo, que é uma das abordagens que o deck de Snake tinha para poder usar. O Castira com o normal summon de uma hand trap, por exemplo, já te ajudava horrores e você passava por ela porque a engrenagem conseguia trazer o Jet 5 e você usava na vertente de Snake Eye puro. Lembrando que naquela época o deck que estava concorrendo era o Fire King e o Snake Eye puro, que consistia em você usar coisas como o Jet 5, o Jack Fansmith não existia, por exemplo. Lembre-se dessa época. E aí o hit no Barone rolou, além do Savage, que rolava também, né? Porque o Witch plus Jet você fazia o Savage, então eles fizeram hits nessa linha. A última banlist que teve também o hit na Apollousa, né? Além dos hits que vocês já sabem que aconteceram, que rolou na banlist. Lágrima foi um banimento corajoso e muito interessante, com cartas que nós temos aqui no TCG que no ACG não tem. Então é até mais difícil imaginar que aconteça a mesma coisa lá, porque não tem as cartas imediatamente em seguida para poder substituir, como é os exclusivos do TCG, como o Necrokeep e o Aero Eater, que não existe por lá. Talvez não aconteça esse hit por lá, por exemplo. Mas além disso teve o Banabia, que além de ser algo aplicável no formato atual, também é algo estrutural, de uma carta problemática que sempre vai ser problemática, só que ela vai ter alguns slots específicos de metagaming que ela vai ser mais problemática. Então teve hits bons nesse sentido e foram bons hits estruturais. Apesar de que, em questão de talvez mexer no deck, no arquétipo, isso tenha falhado um pouco. Mas, se você começa a extrapolar um pouco essa ideia, você pode imaginar que a Konami está tendo uma ideia com relação ao card design e como mexer em coisas problemáticas que já existem. Apesar de existir N outras, mas isso me dá uma sensação de eles têm um plano e eles vão trabalhar em cima dessa linha de raciocínio que eles estão partindo. E eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Design de cartas, negações e produtos finais, teoricamente, dos campos. Vamos tentar entender sobre mais ou menos o que eu quero dizer, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. E antes de você prosseguir com o vídeo, do recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, acesse aí tcgnetwork.com.br. A Mega Chain ainda não chegou no Brasil, mas quando chegar, eu garanto que você será cobrado com um preço muito acima... Mentira, tô brincando. Mas você vai ser cobrado por um preço justo e usando o meu cupom o preço vai ficar mais justo ainda para você poder botar as tuas cartinhas no teu bolso e jogar na tua local aí com deck que custa R$2.000, que eu sei que é isso que você quer fazer. Acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, use o cupom e ganhe desconto. E lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre essa questão de design, né? De design das cartas e o que a gente pode esperar, se essa minha esperança é algo banal aqui, que eu tô me enlouquecendo nos meus próprios pensamentos com um chapéuzinho de alumínio. Mas, vamos lá. Eu já comentei com vocês sobre a questão do design cartas no OCG e como o jogo é projetado para rolar por lá, né? E lançamentos, cada vez mais você via isso sendo mais escancarado. A gente lembra que o quer dizer, eu não sei se a gente lembra, mas eu vou te lembrar. O Maxi foi banido em maio de 2018, salvo engano foi aí que ele foi banido. Ele foi semi-limitado pela primeira vez em agosto de 2016
no TCG, que eu digo, né? E aí depois ele sofreu limitação na banlist no ano do Zul, salvo engano, que foi na banlist de abril, lá de abril? Foi de junho, se pá. Junho de 2017 ele sofreu a limitação, até que ele foi banido lá em maio de 2018. E desde então não temos mais Maxi no TCG, o que transformou o jogo em coisas completamente diferentes. Mas, mesmo naquela época, a gente já via alguns esboços que foram mais incorporados pela Konami em como ela lança o deck, em como ela quer que as coisas aconteçam. Por quê? Entenda que, por exemplo, no TCG, algumas coisas se tornaram problemáticas, e eu vou dar de novo o exemplo da menininha aqui, da Apollousa, né? A Apollousa é um hit que você não imagina que vai rolar banimento dela no OCG. Vai ter a banlist no OCG na semana que vem, domingo, segunda-feira que vem, se eu não me engano, já tá agendado pra sair a banlist, e a Apollousa é um hit que rolou no TCG, mas a gente não imagina tanto lá no OCG. Por quê? Porque o Maxi o jogo todo gira em volta dele. Então, se você tá construindo uma mesa que vai fazer uma carta anti-interação, que é a Apollousa, que é um dos principais problemas dela, não é nem o produto final, apesar disso também ser problemático. Mas além do produto final, ela protege a tua jogada. Então ela protege a tua jogada enquanto está construindo ela, e ela também é produto final para poder ir negando as coisas do cara o quanto antes, o mais rápido possível. O que até tenta inviabilizar alguns decks, né? Porque ela nega efeitos ali um monte de vezes. Então, a Apollousa é uma coisa que não tem-se muito com o que se preocupar no OCG, porque ela só é feita quando o Maxi não rolou, ou quando você tem um counter pro Maxi, e aumentaram a quantidade de Maxi no OCG, e nessa tentativa de fazer uma coisa que proteja a tua jogada, a Apollousa também não é interessante, porque esse proteger não protege da principal coisa que é o Maxi. Então são pensamentos completamente opostos e diferentes, entende? A Apollousa feita, se você toma o Maxi, você não vai querer fazer a Apollousa pra proteger a tua mesa. Você já deu tanta carta pro oponente, e aqui no TCG era diferente. Tinha jogadas em que você fazia Selene passando por dentro da Witch, que invocava, que tinha lá Selene, Witch e virava Apollousa pra depois eu dar o Original, depois eu tentar jogar. Então a diferença é gritante, tá? Gritante. Mas, e aí, tendo isso em vista, o design de cartas que vem rolando no OCG, por exemplo, para decks específicos, rola muito em torno de eu preciso criar um deck novo. Esse deck novo, além de ter todas as coisas que ele já tem, ele precisa ter uma jogada que ele faz que é curta pra cima do Maxi, e ao mesmo tempo ele pega interação. Curtinha. E ao mesmo tempo ele pega interação. Pra dar um exemplo escancarado na tua cara, esse exemplo é o Sword Soul aqui, por exemplo. Sword Soul é bem simples. Ele é um Thunder 8, que o deck todo consegue fazer de N formas. Eu dei um Emergence, que peguei o Taiá normal sumo, baniu, criou um token. E eu também Maxi. Então o cara compra uma. Eu junto o Taiá e o token e faço o Grandmaster. O Grandmaster vai dar efeito e ele vai buscar a Trap. E o Grandmaster também é interação. Então ele sozinho tem duas coisas. Ele busca uma carta que eu posso setar com uma trap, que é interação. Ou eu posso pegar follow up e ficar de boa com aquilo, porque o Grandmaster é interação. E o meu deck é montado pra jogar esse grind de hand traps de Maxi. Então eu tenho um hand traps na mão pra segurar o cara. Mas a jogada que o Maxi fez, eu dei duas cartas pra ele, mas eu não pulei o turno. Eu tenho duas interações que isso aqui me gerou. Outra carta que faz isso muito bem e que já foi banida inclusive é a Kit. Porque o Charlament com o normal sumo do Reino Heart joga uma carta que faz fusão usando o reino e o bicho do cemitério. Entra a Kit, uma carta, e dá pro Maxi, né? Uma carta Maxi, que dá efeito que busca um Sullic, seta o Sullic. Aí você ativa o Sullic, nega um monstro do cara, joga a Kit fora e a Kit ia milar 5. Na época, tinha muitos alvos bons de você milar pra você fazer a fusão no turno do oponente e interagir com ele a partir dali. Então é mais ou menos esse o design. E tem N cartas que tem essas características, né? Essas qualidades. Se você não lembra, tem até coisas como uma Exorcister, porque a Mika, ela faz, só que a Mika não passa no campo sem interação, né? Mas enfim, você faz a Mika, é uma carta que tem efeito de interação e ao mesmo tempo de vantagem. É isso aqui que não era algo muito comum, porque se você para pra voltar um pouco atrás, você vai ver que a Apollousa, ela foi lançada na coleção muito ruim, era Rampage alguma coisa, que eu lembro o nome da coleção, que era de agosto de 2019, salvo engano. Foi agosto de 2018. E aí lançou uma coleção muito ruim. Nela veio o Gizmek e Orochi, né? Veio a IP e a Apollousa, salvo engano, tá? Se eu não me engano, foi ali que foi lançada essa carta, essa Apollousa. Foi 2018? Foda-se também. Cybernetic Horizon, que foi 2018, né? A Apollousa é 2019 mesmo. 2019. Enfim, e aí lançou a Apollousa e nós estávamos na Master Rule anterior. Na Master Rule que você tinha que invocar monstros vindo do extra deck na seta dos links. Então, em determinado ponto, a Konami tava com o design de cartas que você tinha que fazer aquele produto final, e aquele produto final, ele era uma coisa mais difícil de colocar no campo, então
ele tem que segurar muita coisa ao mesmo tempo, né? O Savage veio com uma premissa mais ou menos parecida com essa, o Barone, só que o Barone é diferente, porque quando o Barone foi lançado a gente já tava na nova Master Rule, né? Mas a Apollousa e o Savage principalmente, né? A Apollousa e o Savage principalmente, porque a Apollousa, como não tinha nem todo deck tinha uma carta assim pra fazer, meio genericona, e você tinha que fazer um investimento grande nos links que não passava com interação, o nego pensou, não, beleza, mano, vamos juntar aqui a galera e fazer essa carta. E ela é interação porque é difícil de fazer ela, entende? É difícil de fazer ela e então ela tem que segurar o jogo. O Savage é parecido, ele tem que segurar o jogo com um efeito bom. Isso evaporou no decorrer do tempo pro TCG, né? Porque a Master Rule mudou de novo, eles não estão nem aí, eles mudaram a Master Rule de novo. E o design vai mudando. O design Into Maxi tá aplicado em coisas como essa que eu mostrei pra vocês. Uma jogada cedo que produz interação e pega carta. Então, geralmente, mas observa, esses monstros aqui, eles apenas negam. O design feito em volta do Maxi são cartas que negam ou interagem e ao mesmo tempo buscam cartas. Essa carta aqui também é outro crime de guerra, mano. E eu acho isso muito escroto. Olha esse Six Samurai aqui. Ele é feito com Warrior Tanner, mais um ou mais não Tanner. Se ele é sempre invocado, você adiciona um Six Samurai monstro ou Xien de efeito do deck pra tua mão. Então ele entra e busca uma carta. Mas além disso, ele fica no campo, ele não é escada pra virar outro 5. Não, ele é produto final. E uma vez por turno, quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode negar a ativação. E se fizer, destrua o monstro. E se a carta estava no campo, destrua um outro monstro que você controla. Foda-se. Enfim, esse bicho, ele nega efeito de monstro e destrói, porque ele é um Xien, e o outro Xien antigo, né, o nível 5, ele negava spell. Agora tem esse outro Xien que nega monstro, mas ele entra e busca uma carta. O outro Xien só nega. Esse aqui nega e busca uma carta. E se você tomou o Maxi, você com um Normal Summon e um Special Summon faz ele busca follow-up e ele fica sendo interação também. Em um deck, Wombo fucking combo, entende? Olha só a doideira que é. E que não deveria ser assim, tá? Um deck Wombo combo, ele tem que ser um Wombo combo. Ah, eu não tenho o Wild Maxi, meu irmão, o teu deck é assim. Vamos lá. Mas enfim, isso é ensaiado um pouco desde antes. Quando ainda existia Maxi no TCG, nós temos o Denlong, mas o Denlong é de um deck ruim. E só outros decks começaram a usar, mas o Denlong vinha com esse design lá atrás. O Denlong lançou no TCG, naquela coleção que trouxe os Metal Foes novos, que foi no meta em paralelo com o meta do ABC, né, em 2016, a última coleção do ano 2016. Ele entra por Special, adiciona uma carta Yanzin, essa carta Yanzin que você busca a counter, que você seta, e tem o Denlong pra interagir, e o Denlong quando morre coloca outra carta no lugar, além dele dar Foolish em um bicho. Ele é absurdo, ele é completamente quebrado, vocês já sabem. Mas era um ensaio, que com pouquíssimas coisas você já tinha uma negação follow-up, né, no campo. Beleza. Mas a Konami, pelo que me parece, ela decidiu mudar a forma com que o design será feito, né. Por exemplo, no TCG, tá? Falando TCG, não OCG. Essas cartas aqui, a gente pode assumir que elas começarão a não existir mais. Não só o que já existe ser mexido, mas o que vem de novidade não vindo dessa forma. Pelo menos não de maneira tão abrangente. Eu mostrei pra vocês o Six Samurai que nega efeito de monstro, que poderia ser uma carta nesse sentido, mas ele é feito com Warrior Tanner mais um ou mais não Tanner Six Samurai. Esse design de carta, com essa condição, é boa. Esse monstro é bom de eu deixar ele no campo pra prevenir Nibiru, prevenir uma hand trap de impacto alto, por exemplo. Seria bom. Eu tenho que mudar aqui a música, né? Mas, ele é locado no próprio deck. Então, tá tranquilo. Apesar de ter esse design horroroso. E aí, a Konami vai colocar outras coisas que ela foi incorporando no jogo no decorrer do tempo. Design de decks diferentes e também engrenagens genéricas que jogam sozinhas. Como assim? Uma delas é o Brave Token. O Brave Token, a Konami lançou um packzinho de main deck que tinha 3 Aramecia, 3 Aquamancer, com um da Journey, né, que é a Adventure, o Faithful e o Griffon. Então, você tem um pacote de cartas que você dá. A Aquamancer, né, efeito dela, e aí você busca a spell, que dá a spell que cria o token, Faithful Face Up, e aí você dá efeito, busca o Griffon, descarta uma carta e invoca o Griffon, você tem a negação. Foi poucas coisas que você fez e você deu poucas drop ao oponente. E não só isso, você ainda tem o efeito do Griffon na mão que é Quick. Então, se você acha que tá dando muita drop pro Maxi e você não quer dar duas, você pode simplesmente não invocar o Griffon agora. O efeito dele é Quick na main phase. Então você cria só o token, o Maxi comprou uma, passa pra ele. Quando ele for tentar fazer uma coisa na main phase, o Griffon dá efeito e se invoca.
e você tem ali a negação. Lembrando que os decks são feitos moldados na briga de Maxi, então você tem muitas hand traps na mão. E você fez tudo isso com uma carta que nem é de nenhum deck, o Brave Token, né? A Konami começou a fazer essas paradas. Isso tem muito mais... Tudo bem que isso tem impacto sim no TCG, porque é uma jogada que você faz anti-hand trap, né? Você faz cedo em qualquer deck, e aí você tem uma carta que tenta impedir as hand traps do oponente colar, e foi muito popular no nosso meta, no TCG, né? Mas no OCG ele tem muito mais impacto, porque isso deixa decks que conseguem usar essa engrenagem muito melhor na guerra de Maxi. Então ele tomou hits cedo por lá, né? Muito cedo. O Brave Token tem um Griffon banido, se você não lembra. O Griffon tá banido por lá, tá? Beleza. Outra engrenagem que faz isso muito bem é a engrenagem do Kashira. Em um mundo de meta de Maxi, o Kashira é absurdo. Não pelo Arise Heart, que diga-se de passagem, ainda existe por lá. Não tá banido, no TCG ele tá. Mas o Fenrir, que tá banido no OCG. Porque no meta de Maxi, o Fenrir é uma carta incrivelmente boa. Eu posso fazer Special Summon dele, e aí depende do deck. Tem alguns decks que você vai querer dar o Maxi na standby. Beleza, em meta que tem o Witch e tal, mas depende. Se você dropou o Maxi Early, você vai comprar uma com Fenrir. Esse meu Fenrir vai buscar uma carta, e ele é uma interação. Beleza, mano, eu posso passar assim, tá ligado? Ele é incrivelmente bom nesse cenário. Não é nem pra você ir segundo, invocar o Fenrir, tentar fazer board break, pegar... Não, não, não. Uma carta standalone que faz isso. Design de carta pensado pra isso. Outra coisa que muda então também, né, que eu percebi, que basta você olhar pra você perceber, é o design de como os decks são feitos, né, o que eles fazem. Se você pega decks que foram meta antes no OCG, antes de chegar o Snake Eye, por exemplo, você já teve ali, além do Tiar Lament, você teve o Pearly, né, que é um deck que ele faz uma jogada que é curta e coloca um bicho grande. Por quê? Porque os monstros pequenininhos são mais monstros de utilidade. São monstros de utilidade, inclusive tendo um monstro de batalha, de ficar tirando as coisas na batalha, farmando o recurso, até que eventualmente você controla com um bicho grandão inafetado. A dinâmica do Pearl é essa. E ele tem pouquíssimas negações. Ele tem um Pearl azul, mas que você nem passa em todo endboard, ainda mais no mundo de Maxi, mas dá pra fazer, dá pra fazer. E aí, beleza, você pode não conseguir fazer o bicho certo, porque depende das spells, né? Pra poder setar a trap e fazer o Noir no turno do oponente, de repente faz só o Pearlzinho azul. E aí você tem as cartas que farmam o recurso de volta, né? Que é a contínua e o campo. Saiu do campo aquela pouca jogada que eu fiz. Lembrando, tudo tomando Maxi, tá? Os recursos voltam pra minha mão. Aquele bicho negou uma carta. E eu tô com o deck feito pra briga de Maxi. Então eu tenho outros hand trap na mão e eu farmei o recurso de volta. Faz sentido. Se eu tenho um deck como Rescue, por exemplo, ele também é um deck que ele precisa de muitos summons pra poder fazer a jogada, né? Mas dá pra você fazer jogada curta, basta o Turbulence entrar e setar as 4 cartas. Uma vez que a engrenagem esteja rodando e essas 4 cartas estejam aí, melhora, né? Eu posso ter o Preventer, que eu vou ter o Emergency setado, que o Preventer vai entrar e ficar do lado do hidrante. Ou do próprio Turbulence, que vai estar no campo. Se uma carta morrer, o Turbulence leva uma carta do cara. As Traps matam uma carta e negam um efeito. O menino que eu vou ter do lado, né? O Preventer vai bucar uma carta do cara. E se o Preventer vai pro cemitério, ele invoca o bicho banido. O bicho banido é esse pelo Turbulence, que teve que entrar. Depende. No cemitério, a spell se bane e seta uma Trap de volta. E se eu tiver o hidrante, eu posso ativar no mesmo turno. Então, ele joga diferente, tá ligado? O design dele não tem negações em lugar algum. Mas é uma dinâmica muito boa. O Fire King, que veio posterior a isso, né, só que o Fire King já tava com a engrenagem do Snake Eye, ele tem uma dinâmica parecida, né, e é bem legal a forma com que esses decks foram feitos, o design deles foram feitos. O deles me leva a crer que a Konami não vai voltar pra essa questão com essas cartas aqui, tá? O design dessas cartas morreu. E o design desses decks aqui vai ser, teoricamente, o novo normal. Você pode ver, por exemplo, dentro do Razel, que é um deck que não tem dinâmica de negar cartas, ele tem dinâmica de matar cartas. Ele tem essa dinâmica que é muito boa. Mas tomando o Maxi, eu posso ter com um normal summon, teve que invocar outro bicho, então eu tenho uma drop Maxi, e eu faço o Detonator, que entra e detacha as cartas e busca uma trap e uma spell de campo. A spell de campo nega efeito de um monstro, e a trap mata cartas. Então, de novo, com poucos summons eu fiz uma jogada que buscou cartas pra mim que são interações e eu dei pouco pro Maxi. Se for o Maxi, beleza, não importa de onde vem o summon. Se for o Full Hours, o normal summon do bicho que é Turgad que traz no deck, ele já não é a melhor coisa. É melhor eu gastar um recurso a mais, tipo invocar um bicho que buscou outro que entrou da mão.
Nisso, o Foras não comprou carta. Eu fiz o Exceed. Aí o Foras compra uma. E eu tenho duas interações, que é uma trap setada e o campo ativado. Se eu não tomei Effective ele, por exemplo. E lembrando, os decks estão feitos para esse tipo de guerra. Onde eu tenho 15 hand traps, dentre elas também tendo Maxis. Entende? Então, o Razor, que vem se tornando um deck sólido no OCG, mesmo com o Snake Eye e o Fiendsmith sem tomar a lista, ele tem esse modelo, ele tem esse design. E aí, mano, você vai olhar e ver um monte de coisas diferentes com vibe parecida, né? Eu queria até falar sobre uma, quem sabe, pode ser uma dinâmica de negações que eu gosto de produto final, que é o seguinte: isso já existe desde o Durandal, mas nunca visto como uma certa tendência. Não sei se vai ser uma, mas pode vir a ser. O que o Durandal faz? Ele tem aquele efeito ceboso que comba com draw, de embaralhar as cartas e comprar de novo, e se você deu draw antes, ninguém compra, o que é zoado. Mas ele tem um efeito que, quando um efeito de monstro é ativado no campo, ou um normal spell trap é ativado, detacha o material dessa carta, e o efeito ativado se torna: destroa uma spell trap card que o oponente controla. Você nega o efeito do cara, substituindo o efeito dele por algum outro efeito, que não negue destruir os monstros dele, mas que faz alguma ação com você que vai beneficiar a tua engrenagem. Você substitui o efeito do bicho do oponente por um efeito que vai fazer algo com um deck que é teu e que só vai ter vantagem se você tiver uma coisa, tá ligado? Se você tiver algo que se aproveite disso. Você pode ter uma carta setada e você troca o efeito de buscada do bicho dele de um Turgide que invoca dentro do deck pra matar uma spell tua qualquer. Mas se eu tô setando uma spell, eu não quero que o cara mate. Mas faz muito sentido se a carta que eu tenho é um artefato. E ele é um artefato. Então comba, entende? Comba. Você negou enquanto tirou vantagem de uma carta tua, do teu deck. Tem outras coisas que fazem isso, né? Mais recentemente temos o Grafa, que foi lançado com esse efeito. Mesmo sendo efeito de negação, o Grafa tem esse efeito aí, né? De que quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você vai poder substituir o efeito para ser descarte uma carta da mão do oponente. Beleza, é um pouco diferente, é bem mais amplo. Parece que é para tirar vantagem de Dark World, porque você pode descartar um Dark World, que vai ter efeitos catastróficos pro oponente. Beleza, mas pode ser qualquer carta que você descartou. Basicamente você troca a negação dele descartando uma carta. Tá ali alguma coisa, dá pra você tentar tirar alguma coisa. Existe um Centurion, que é esse Centurion Quimelia aqui, por exemplo, que ele tem um efeito parecido também, né? Que quando o oponente ativa um efeito de monstro, como tinha Link 2 ou maior, ou seja, em Chain praticamente é um efeito teu, você pode ativar esse efeito, o efeito do oponente se torna o seu oponente, você, que tem a Quimelia, coloca um Centurion monstro face up do campo ou cemitério na Spell Trap Zone face up como Continuous Trap. O efeito do... Quando ela vê um cara ativando efeito como Chain Link 2, ela nega o efeito do cara, fazendo o efeito do oponente ser que você, dono dela, coloque um Centurion face up, basicamente. Que você vai ter efeito, mas isso tem proveito se você tiver Centurion, né? Realmente proveito. Mas é uma negação, entende? O 75 tem um efeito parecido, o Sansara tem um efeito parecido, o Playhouse do Abzector tem efeito parecido, e eu acho que é interessante essa dinâmica. A Sansara tem esse efeito, mas só funciona se tem uma Yubel do lado. E aí a Sansara substitui o efeito do monstro do oponente pra ser: você mata uma Yubel, aí você mata a Yubel que tá do lado, por exemplo, saca? O Phantom Yubel faz isso também, né? Mas o Phantom Yubel mata do deck. Legal, né? É roubado. Mas enfim. Então, é pra onde eu acho que vai o design. E esse design é bem melhor do que o antigo, digamos assim. Primeiro, o design de decks. Com relação ao design de decks. Eu sei que tem o Azamina, que tem um Omni Negate e tal, escroto. Beleza. O Azamina... Meu ceboso, né? Poucos sumos Omni Negate. Tem isso. E é Omni Negate. E esse Omni Negate só precisa que você tribute o bicho. Tem que ter toda a questão do Synth Spot e tal, então eu até acho ok, o Azamina, tá? Até acho ok. Mas é um novo design. E o novo design vem aí, cara. Como agora nós vamos ter o Maxi, porque antes, né, esse design todo, ele é todo feito pensando no mundo que tem o Maxi, coisa que nós não temos, então nós sentimos impactos negativos. Como assim? Tem decks que são feitos para serem segurados pelo Maxi no OCG, então eles são muito fortes na vertente de combo, mas quando chega um TCG e não tem Maxi, eles jogam de maneira desenfreada. Não era pra acontecer assim. Mas como nós não temos Maxi, acontece. Vide Adamas Peito, que nunca teve chance direito no OCG. Só com aquele deck de 60 cartas, escroto, com Super Heavy e Block Dragon. Não sei se vocês lembram. Mas pra gente aqui, ele foi absolutamente absurdo. Então não deveria acontecer. Mas como não temos Maxi, aconteceu. Esse tipo de coisa rola.
E esses decks que tem essa jogada curtinha e tal, a gente nem sente o impacto. Porque nós não temos Maxi pra tomar. E fazer uma jogada curtinha. E ver o cara rasgar o Maxi comprando pouquíssimos. E mesmo assim você tem interação. A gente não viu isso. Mas agora nós vamos ter Maxi. E agora, será que vai ter algum impacto diferente? Vai ter alguma dinâmica diferente? Eu tô curioso pra ver, né? Eu tô curioso pra ver como que serão os próximos lançamentos. Se a Konami vai manter essa forma. Eu tô confiante nisso. Eu acho que é parte de um plano consciente que a Konami tá fazendo. Se você acha que a Konami não tem capacidade pra isso e é só uma coincidência, pode ser. Deixa aí nos comentários. Mas eu tô empolgado. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.